Vamos continuar agora, então, lendo a Cabala do Vale Tudo, segundo parágrafo da página 21. Mas há um motivo mais sério para a súbita emergência dessa antiga disciplina. A Kabbalah sempre teve uma reputação de possuir discernimento das forças superiores da natureza, dos mundos espirituais e da natureza de Deus, né, que é o Criador. Como resultado, as pessoas sempre quiseram associar os termos cabalísticos a toda espécie de ensinamentos. O problema com essa associação é que ela questiona o poder da cabala no entendimento da nossa natureza humana e espiritual. Isso é, afinal de contas, o ponto principal de interesse desse ensinamento hoje em dia. É a razão pelo qual a cabala foi desenvolvida. Então, para esclarecer qualquer concepção errada, daremos uma olhada ao que não é cabala. Não é e não tem nada a ver com religião, mágica, misticismo, adivinhações, cultos, medicina holística, meditação, filosofia, teosofia, psicologia, parapsicologia, pés, telepatia, interpretações de sonhos, cartas de tarô, yoga, fitas vermelhas, água benta, bênção, regressão de vidas passadas, numerologia, reiki, channeling, astrologia, projeção e viagem astral, comunicação com os mortos, experiências extracorpóreas, voodoo, franco-maçonaria, reflexologia, UFO e outros ismos. A Kabbalah esteve presente por muito tempo e somente agora está tomando seu lugar na consciência geral do público. Aqueles que adotam como último moda irão talvez procurar outra coisa, mas aqueles que se aprofundam em seus princípios irão provavelmente encontrar o suficiente para mantê-los por uma vida inteira. Nossa, que lindo, né? Em resumo, a Kabbalah é um método que responde à pergunta: qual é o significado da minha vida? A Kabbalah ficou oculta até que as perguntas para as quais ela tem a resposta surgissem. A Cabala tem sido erroneamente associada a muitas modalidades de ensinamentos espirituais. A Cabala não é uma moda passageira, mas é um método prático que desafia o tempo e que permite entender a natureza humana e a natureza do Criador. Continuando aqui agora, fundamentos. O ponto principal, a realidade real, a porta do sexto sentido se abre. Conhecendo o que queremos, no coração do egoísmo existe a verdadeira doação. Agora já esclarecemos concepções errôneas comuns em relação à cabala. Vejamos do que realmente se trata. Este capítulo apresenta brevemente os conceitos básicos da Cabala, os termos que apresentamos e discutimos nesse capítulo introduzem a linguagem Cabala que usamos no livro. A verdade sobre a realidade. Em hebraico, a palavra Kabbalah significa receber. Mas Kabbalah não é apenas isso, recepção. É uma disciplina de estudo, um método que ensina você como receber. A Kabbalah lhe ajuda a saber onde você realmente se encontra em relação e onde você pensa que está. Mostra as limitações dos nossos cinco sentidos e desvenda a parte que eles não conseguem revelar, ajudando você a desenvolver um sexto sentido. Esse sexto sentido não somente enriquece sua vida como uma nova dimensão, mas abre uma porta para um corajoso mundo novo. Não há morte nesse mundo, nem aflições, nem dor. O melhor de tudo é que você não tem que desistir de nada para isso. Você não precisa morrer para chegar lá. Você não precisa jejuar ou se reprimir de nenhuma maneira. Em resumo, a Cabala não lhe separa da vida. Ela acrescenta um novo significado e força a tudo aquilo que acontece. É isso mesmo. Os cabalistas vivem uma vida plena.
Agora vamos ver aqui uma anotação sobre cabalição. No seu ensaio, A Essência da Sabedoria da Kabbalah, Baal HaSulam define a Kabbalah da seguinte maneira: essa sabedoria não é mais e nem menos do que uma sequência de raízes que descendem por meio de causa e consequência, com regras fixas e determinadas, combinadas num único e exaltado objetivo, descrito como a revelação de sua divindade às suas criaturas nesse mundo. Receber, descobrir, força de doar. Para entender o tipo de prazer que a Cabala recebe, é essencial entender o conceito básico da Cabala. Em toda a realidade, existe apenas uma única força, a força da doação. E, por essa força ser de doação, ela cria algo para receber aquilo que ela doa. A força de doação da Cabala é chamada Criador. E aquilo que ela cria é chamado de criação. O ser criado somos nós, a humanidade como um todo e cada um de nós pessoalmente. Essa criatura passa por um processo de aprendizado e desenvolvimento e no final descobre a grandeza e a beleza do seu Criador. Baal HaSulam explica que esta revelação do Criador para a criatura é a essência e o propósito de toda a criação. A realidade como um bordado. Agora falaremos mais um pouco sobre revelar o Criador. Quando Baal HaSulam descreve o objetivo como a revelação da divindade para suas criaturas neste mundo, ele quer dizer que a essência da Kabbalah, recepção, é descobrir o Criador, porque isso é que nos dá o maior prazer. Mas não é só isso. A Kabbalah explica que descobrir o Criador significa descobrir a lei que governa a natureza. De fato, o Criador é natureza. Ao revelar essa natureza, a Kabbalah pretende revelar a realidade inteiramente em toda a sua escala, revelando porque as coisas nos acontecem e como nós não apenas podemos prevê-las, mas também mudá-las para o nosso benefício. Também, se você pode entender todas as facetas da natureza, você pode alcançar muito além das limitações dos nossos 5 sentidos, como se alguém tivesse removido a venda de seus olhos e permitido que você visse a verdadeira vastidão e beleza do mundo. Com isso, funciona. E o que você realmente recebe? A realidade é como um bordado. Quando você olha para um bordado, você vê uma imagem coerente. Mas quando você olha por trás do bordado, para aqueles fios que fizeram a imagem, você encontra um amontoado de fios de cordas, os quais você não é capaz de decidir onde começa e de onde termina e o que parte eles pertencem. A Kabbalah ajuda você a entender os fios por trás da imagem da realidade e nos ensina como nós mesmos podemos nos tornar um bordado para que possamos construir uma imagem de acordo com o nosso gosto. O sentido latente. A recepção em Kabbalah é a percepção do mundo espiritual, é um mundo invisível aos nossos 5 sentidos, mas um que certamente experimentamos. Se tudo que buscamos depende de nossos 5 sentidos, então é lógico que para sentirmos o mundo espiritual precisamos de um sentido especial para percebê-los. Em outras palavras, não precisamos procurar nada fora de nós mesmos, mas sim cultivar uma percepção que já existe dentro de nós e que está adormecida. Na Cabala, essa percepção é chamada de sexto sentido. Então, essa percepção é o sexto sentido. De fato, o título sexto sentido é um pouco espanador, é um pouco enganador, desculpem. Não é um sentido no significado filosófico da palavra. Olha,
mas por ele permitir que percebemos algo de outra maneira, não poderíamos. Os cabalistas resolveram chamar a essa maneira diferente de percepção de o sexto. Aqui está o sexto sentido. Aqui está a chave de tudo. Nossos 5 sentidos são programados para servir nossos interesses pessoais, né? Por isso, tudo que percebemos é aquilo que serve aos nossos interesses. Se, por outro lado, nossos sentidos fossem programados para servir o interesse do mundo interior, do mundo inteiro, então é isso que percebíamos. Dessa maneira, cada um de nós seria capaz de perceber aquilo que toda outra pessoa, animal, planta ou mineral do universo percebe. Nós nos tornaríamos criaturas de percepções ilimitadas. Em tal estado desligado, os 5 sentidos seriam usados de maneira muito diferente. Em vez de se concentrar sobre interesses pessoais, eles serviriam de meio de comunicação com os outros, isto é, o motivo pelo qual o sexto sentido, que nos permite perceber o mundo espiritual, não é um sentido no mesmo sentido da palavra. É a intenção com a qual usamos os nossos sentidos. A intenção é um conceito crítico na Cabala, que nos exploraremos mais em detalhes no capítulo 4. Vamos ler agora uma anotação que tem nessa parte sobre cabalição. Em hebraico, o nome Adam vem da palavra Domelá Elion, similar ao Criador, como descrito no verso Eu serei como o mais elevado, Isaías 14:14. Continuando, o Criador tem que doar. Nós temos que receber. Tem uma parte aqui que eu vou ler antes, que é uma anotação no rumo. Basicamente, a intenção e o objetivo para o qual agimos. Se quisermos nos beneficiar apenas, vemos a nós mesmos e a tudo que criamos. Mas se quisermos beneficiar ao Criador, veremos o mundo do Criador e tudo que ele criou. A Cabala é realmente muito simples. Uma vez que a conheçamos, ela explica que o Criador é benevolente e que ele quer nos outorgar prazer infinito sem parar. Porque o Criador é benevolente, ele nos criou como um desejo infinito e ilimitado de receber prazer. Ele quer outorgar. Na Cabala, isso é chamado a vontade de receber. Na sua introdução ao livro do Zohar, Baal HaSulam explica a necessidade do Criador de criar a vontade de receber criaturas. Como o pensamento da criação era outorgar as suas criaturas, ele tinha que criar nas almas uma grande medida de desejo de receber o que ele pensou em dar-lhes. Assim sendo, o pensamento do Criador para si necessariamente dita, essa parte indita a criação de um desejo excessivo de receber nas almas. Por isso, o desejo de receber, ó, para se ajustar ao imenso prazer que o Todo-Poderoso pensou doar às almas. Em outras palavras, temos a capacidade, o potencial e até mesmo o desejo inconsciente de nos conectar ao Criador e receber seus prazeres, aumentando nossa alegria de viver. Egoístas até os ossos. Mas na prática existem consequências para tamanha vontade de receber. Baal HaSulam descreve a complexidade da condição humana no seu ensaio Paz no Mundo. Todo e cada indivíduo se sente no mundo do Criador como único soberano e que todos os outros foram criados somente para facilitar e melhorar sua vida, sem que para isso ele sinta qualquer obrigação em retribuir.
Em poucas palavras, somos egoístas até os ossos. Porém, quando corrigimos esses extremos egoísmos, se torna o mais alto grau de altruísmo e benevolência. O desejo mais egoísta, ser altruísta. O fato de termos nascido egoístas não significa que continuaremos a ser egoístas para sempre. Lembre-se que o Criador é benevolente. Ele não tem nada em sua mente a não ser outorgar. Consequentemente, ele criou criaturas que somente querem receber. Essas criaturas começam a receber aquilo que ele outorga, mais e mais ainda sem fim. Enquanto a vontade de receber se desenvolve na criatura, uma transformação quase mágica acontece. Elas não querem somente aquilo que o Criador outorga, mas elas também querem ser, de fato, criadores. Pense em como cada criação quer se tornar como seus pais. Pense também que a base do aprendizado do pequeno é seu desejo de crescer. Os cabalistas dizem que a vontade da criação de ser um adulto nasce do desejo da criatura de se assemelhar ao Criador. Seus pais são seus modelos. Você estudaria suas ações e se esforçaria para igualá-los a ser também um adulto. Da mesma maneira, se o Criador é seu modelo, você estudaria o Criador para se assemelhar a ele. Se o Criador que você estudar é todo Criador que você estudar é toda doação, toda benevolência, você poderia ver como egoísmo extremo de que querer ser como o Criador pode se tornar em altruísmo, que nós exploraremos mais ainda nos próximos capítulos, porque é o que ele é. Na Cabala, a capacidade de ser como Criador é chamado atingindo o atributo de outorgar. Então, vamos ler duas. A implicação pode parecer antagônica, mas o desejo mais egoísta de uma pessoa é ser como Criador, totalmente altruísta. Agora, eu vou ler duas informações que tem aqui. A primeira é centelhas espirituais. Fora do texto. Existe um remédio precioso e maravilhoso. Aqueles que estudam a sabedoria da Cabala. Aqueles que estudam a sabedoria da Kabbalah, eles atraem sobre eles as luzes que envolvem suas almas. A luz que recebe a cada vez e mais vezes durante seus estudos atrai sobre eles a graça divina, uma abundância sem igual de santidade e pureza, que aproxima a pessoa da perfeição. Paulo Rassulam, Introduções de Estudo das 10 Sefirot. No rumo. Outra maneira de pensar na ideia de altruísmo é lembrar que a Kabbalah nos lembra que não somos separados, mas partes do nosso mundo. Altruísmo significa ser um com todos, unidos a eles nessa percepção altruísta. É uma maneira inteligente de vigiarmos o nosso próprio bem-estar. A implicação pode parecer antagônica, mas o desejo mais egoísta de uma pessoa é ser como Criador, totalmente altruísta. Em resumo, a Cabala oferece um método que ensina a receber o desejo primário do Criador e a outorgar prazer. Por isso, ele impregna suas criações com o desejo de receber esse prazer. O sexto sentido permite à pessoa perceber o mundo espiritual superior. O objetivo da Cabala é a revelação do Criador enquanto ainda vivemos nesse mundo. Os maiores egoístas querem ser como o Criador, altruísta. Continuando agora aqui, conferindo a realidade. Ponto principal. A realidade não é o que os nossos olhos veem,
Os limites da nossa percepção subjetiva somos feitos de 4 camadas e podemos mudar uma para mudar todas as livres escolhas. Os livres arbítrios não é realmente livre, como a exceção da escolha do ambiente. Agora temos uma compreensão básica de como a Cabala se desenvolveu e o que ela é. Chegou a hora de dar uma olhada assim mais profundamente no que ela faz para você. Esse capítulo se estende sobre os conceitos introduzidos no capítulo 2, para mostrar como os cabalistas entendem o Criador e o que o Criador deseja para você. Este capítulo também explora de forma mais completa a natureza da realidade e o que você percebe ou não sobre ela. Você também aprende o poder do livre-arbítrio e como concentrar sua mente sobre aquilo que lhe ajuda a mudar sua vida para melhor. Isto é tudo que existe. Isto é tudo que existe? É a pergunta do texto. Página 32. Olhe em sua volta. O que vê? O que houve? Você já se perguntou se tem algo aí fora que não pode ser detectado pelos seus 5 sentidos? Talvez existam outras criaturas dentro do espaço que você não percebe, mundos que são transparentes, irreconhecíveis, segundo o nosso ponto de vista. Para um cabalista, não vivemos na escuridão, incapazes de ver a maior realidade, mesmo ela estando aí, ignorando a outra, tomando essa visão do mundo como a única possível realidade. Mas pense na Cabala como uma maneira de iluminar o todo da realidade de forma a poder vê-la. Uma vez que isso acontece, que nós a aceitamos, nossas percepções da realidade mudam. Não podemos mais agir da mesma maneira como antes, quando estávamos ainda na escuridão. E isso é para o nosso benefício mútuo e dos demais. Tem uma anotação lateral, vamos ler. 6 centelhas espirituais. Nesses 5 sentidos, e nossa imaginação não nos oferece mais do que a conclusão das ações da essência, mas não a essência em si. Por exemplo, o sentido da vista nos oferece somente sombras da essência visível. De acordo com elas, são formadas em oposição à luz. Ravi Yehuda Shilog, prefácio do livro do Zohar. Além dos 5 sentidos, você jamais se sentiu estranho porque sua mão tem apenas 5 dedos? Provavelmente não. Apesar de podermos expandir o alcance que nossos 5 sentidos percebem, não podemos realmente imaginar quais são as percepções que nos faltam. É impossível reconhecer a verdadeira realidade, porque não é algo do qual sentimos falta do mesmo jeito que a falta de um 6º sentido. Visto que a imaginação é um produto de nossos 5 sentidos, nunca poderemos ver um objeto ou criatura que não nos seja familiar. Pense no mais criativo dos ilustradores de livros infantis, ou na maioria dos artistas abstratos que você conhece. Será que seus desenhos se parecem com coisas que existem no mundo físico? Experimente imaginar as coisas mais esquisitas. Mesmo assim, você terá criado algo já conhecido ou algo que você subtraiu da sua realidade cotidiana. Página 33. Ir além dos 5 sentidos não acontece literalmente. É mais uma maneira de descrever um sentido de percepção superior, onde entendemos a interconexão de tudo e o nosso lugar nessa realidade interconectada.
É possível que você e eu recebamos muitas sensações de objetos externos, mas por que os nossos sentidos não têm as mesmas qualidades daqueles objetos? Não os percebemos. Percebemos somente a parte do objeto que lembra qualidades que já possuímos. Para uma percepção completa de qualquer coisa, precisamos antes estar interiormente completos. Em outras palavras, precisamos estar conscientes de todas as formas de realidade que existem em nós. E então, a nossa imagem da realidade será completa. Da realidade será completa, no caso, né? Como, então, alcançar o sexto sentido que aumenta a nossa percepção além da realidade convencional? De fato, ele existe em todos, mas está oculto? Lembra da intenção no capítulo anterior? Com ela, podemos ativar nosso sentido adormecido e torná-lo ativo, como, como persistência e estudo, começamos a adquirir a percepção do mundo do Criador, o mundo da doação. Na Cabala, esse mundo é chamado de um mundo superior. Olha aqui, com o estudo o desenvolvimento do sexto sentido, nós começamos gradualmente a sentir e entender o mundo superior. Vamos ler uma partezinha aqui das centelhas espirituais? Por isso, você tem que entender e perceber que todos os nomes, apelações e todos os mundos, superior e inferior, são todos uma simples luz, única e unificada. No Criador, a luz que se expande, o pensamento, a operação e o operador, e tudo aquilo que o coração pode pensar e contemplar são um ou a mesma coisa. Rabi Udash Love estuda 10 filósofos. Na doutrina, do outro lado da barreira, o título da página 33. Nossa percepção do mundo superior varia dependendo do nosso estado espiritual. No início, não podemos perceber o mundo superior, porque nossa qualidade são opostas às do Criador. Em tal estado, podemos somente perceber o mundo material no qual vivemos. E tudo aquilo que imaginamos ser um mundo espiritual é apenas invenção da nossa imaginação. Mas, a partir do momento que adquirimos a primeira qualidade espiritual, o primeiro bocado de altruísmo, adquirimos também a habilidade de ver o espiritual de tal como é realmente. Os cabalistas chamam atravessar a barreira. Uma vez que atravessamos a barreira, podemos progredir até sem professor, porque nesse estado estaremos sob a orientação do Criador. Maravilhoso, hein? Ainda, na maioria dos casos, os cabalistas continuam estudando com o professor até após atravessar a barreira, mas seu relacionamento com seu professor mudam drasticamente. O professor não precisa mais conduzir um cego pelas suas mãos, mas os dois andam juntos lado a lado, num caminho encantado e descoberto. Maravilhoso. Além da barreira, a pessoa aprende de sua própria alma, observando a sua relação com o Criador. Para compreender esse processo de aprendizagem, pense em como escutamos. O mecanismo de escuta reage a uma certa pressão de fora, trabalhando da mesma maneira, com uma pressão, mas em direção oposta, pressionando de dentro. Desta maneira, ele se mantém em equilíbrio, permitindo-nos medir, nesse caso, o volume e o grau de um som. Mas aí está o obstáculo. Para que ocorra esse tipo de pressão, tem que haver um elemento de união entre aquele que percebe e o objeto de percepção. No caso da nossa escuta, é o tímpano. Mas qual é a força de união que pode ligar a nossa percepção ao Criador? Talvez o que precisamos seja um tímpano espiritual, que teríamos a mesma qualidade daquela dada pelo Criador? Bem, tal tímpano
existe. É a intenção introduzida no capítulo 2. Qualquer coisa que você faça com a intenção de doar é considerado doação na espiritualidade. O problema é saber onde está a sua intenção de receber e transformá-la em intenção de doar. Mais detalhes serão dados a respeito no capítulo 12, tornando-se um aluno de Cabala. A única realidade está dentro de nós. Nossa compreensão está baseada nos genes que herdamos, na nossa experiência. Nossa socialização é o que já aprendemos. E é tudo totalmente subjetivo, independentemente do que os nossos sentidos captam, o que eventualmente entendemos e como agimos em consequência, é muito pessoal. Por exemplo, se fôssemos surdos, deixaríamos de existir sons à nossa volta? Não teria música e o som do avião a jato rugindo sobre nossas cabeças? Será que os passarinhos deixariam de cantar só porque não poderíamos ouvi-los? Para nós, sim. Não há como descrever para um surdo. O som de um rouxinol, outro sim. Não há duas pessoas que, ao ouvir o mesmo som, tenham a mesma experiência. Tudo aquilo que você e eu acreditamos existe fora de nós. São, na realidade, experiências que sentimos dentro de nós. Não temos meios, não temos meios de dizer como elas realmente são, por dentro ou por fora. Então, quando pensamos na realidade, nós de fato estamos pensando naquilo que vemos como objetivo, através das lentes de nossa própria percepção. Araísa, eu parei aqui. Eu tô pensando em continuar, mas vou tomar a minha. Você quer continuar ou quer ir fazer alguma outra coisa? É 6 horas, né? Se você quiser, pode continuar. Então vamos fazer assim, vamos lá tomar uma aguinha, eu vou fechar aqui a loja, vamos continuar?